Pessoas mais pobres em idade ativa são as mais afetadas pela pandemia em Portugal. Será que no Brasil é diferente? Nós vamos acompanhar, nós vamos ficar por dentro a partir de agora, tá certo? Nesses comentários. A matéria é do site lá de Portugal, mas é claro que essa situação ela também ocorre no Brasil. Olha aqui, ó, barômetro da ENSP Nova, deve ser algum órgão de lá, aponta que principais desigualdades na saúde começaram a surgir 2 meses depois do início do confinamento. Olha lá, desigualdade na saúde, ou seja, pessoas pobres mais afetadas do que as ricas. Estamos vendo aí um cidadão em Portugal, um morador de rua deitado, né? E aqui a matéria, vamos ler. A pandemia afetou especialmente a grupos mais desfavorecidos e mais pobres, e as gerações em idade ativa foram as que sofreram o maior impacto da crise, indica o barômetro da doença. Segue a matéria. Num balanço divulgado nesta sexta-feira, o órgão diz que 2 meses após o início do confinamento, se confirmava desigualdades crescentes em saúde com os mais desfavorecidos, com maiores dificuldades em se protegerem. Então, o Jesus salva, a desculpa é essa. Os mais desfavorecidos ou os menos favorecidos, eles têm mais dificuldade para se proteger. Olha só. São as pessoas com baixos rendimentos e baixa escolaridade, as que mais reportam ter dificuldades em comprar máscaras, não ter tido consultas médicas quando necessitavam, e também esta população mais afetada pela perda de rendimento. Segundo a análise do órgão, divulgou claramente um agravamento das desigualdades, com 1 em cada 4 pessoas que ganha menos, no caso lá de Portugal, menos de 650 euros. Ao contrário, nas categorias de rendimentos superiores a 2.500 euros, apenas 6% das pessoas perderam o rendimento. Agora, olha essa, ó. Nessa aqui não, Rubão, deixa eu botar aqui no ponto aqui, porque... Nessa aqui não, peraí que eu consegui botar aqui no ponto, mas algumas não ficaram, não sei porquê, né? Inclusive hoje, o meu clique do mouse, ele não está funcionando bem. Eu havia separado essa matéria aqui para dar início, ó. Era essa matéria aqui, ó. Agora sim, vamos para ela. Vamos ver o que está acontecendo enquanto isso, ó. Brasil, 42 bilionários aumentaram suas fortunas durante a pandemia. Tá vendo? Enquanto a notícia é de que os pobres foram mais afetados, ou seja, a doença é seletiva, o surto é seletivo, ele escolhe os pobres. Alguma coincidência com o interesse dos senhores do mundo de reduzir a população mundial? Talvez possa ser apenas uma coincidência. Tá certo, Jéssica Ferreira, minha querida? Mas também pode não ser. O certo é que 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas durante a pandemia. Durante a pandemia, 8 novos bilionários surgiram na América Latina e Caribe, enquanto estima-se que 40 milhões de pessoas devem perder seus empregos e 52 milhões de seres humanos devem entrar na faixa de pobreza. Olha, vai olhando. Os 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17%, o que equivale a 48 bilhões de dólares, apenas durante o período de março a junho deste ano. Isso equivale a 1/3 do total de recursos previstos em pacotes de estímulos econômicos adotados por todos os países da região. Só no Brasil, 42 bilionários aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de dólares neste mesmo período, passando de 123 bilhões para 157 bilhões de dólares. Então você vai vendo como essas medidas que o governo instituiu com a sua caneta, vai vendo como isso beneficiou a um grupo seleto de pessoas. Vá analisando.
o prejuízo que essa crise da caneta do governo, tá certo? Essa é a verdadeira crise, é a crise instaurada pela caneta do governo. O prejuízo que esta crise instaurada pela caneta do governo causou aos mais pobres, aos menos favorecidos, e o lucro que esta mesma caneta dos governos, vamos dizer, em razão, em função de combater a doença, o que essa caneta do governo beneficiou, gente? O governo, não estou falando aqui que é Bolsonaro, que é Dória, estou falando o sistema, o governo. O sistema. Hoje é Dória em São Paulo, hoje é Bolsonaro no Brasil, cada estado tem seu governador, mas não importa o estado, não importa a nação, não importa o governador, é o sistema. Tá certo? Se fosse outro governador no lugar do que está aqui no seu estado, se fosse outro presidente no lugar do que está aí no Brasil, a caneta faria o mesmo estrago. O que é bom que as pessoas entendam de uma vez por todas é que o estrago não está sendo feito por vírus. O estrago está sendo feito pela caneta dos governantes. É a caneta dos governantes que está estragando tudo. E ela está piorando, ô Carlos Custódio, a situação de nós, pessoas comuns da sociedade, em detrimento do enriquecimento absurdo que alguns bilionários estão tendo o privilégio de alcançar agora, aumentando exponencialmente as suas fortunas já consideráveis. Então, olha aqui, ó, os dados do relatório Quem Paga a Conta, taxar a riqueza, a proposta é essa, taxar a riqueza para enfrentar a crise na América Latina. É uma proposta só para inglês ver, porque quem vai conseguir levar isso a cabo, tá certo? Quem paga a conta, a ideia deles é taxar a riqueza para enfrentar a crise. Mas o relatório é deles. Olha lá, esse relatório revela como os bilionários ficaram imunes à crise econômica provocada, tá aqui pela pandemia, provocada pela caneta do governo nesses dias. A entidade defende que é premente enfrentar os privilégios e as elites econômicas para o desenvolvimento econômico inclusivo. Dá a entender, parece, leva a crer, que esse pessoal deste fórum, Quem Paga a Conta, andou ouvindo a ONU falar sobre a Agenda 2030, acabar com a pobreza. Parece que eles andaram ouvindo isso, porque eles estão falando aqui em inclusão, desenvolvimento econômico inclusivo. Vai incluir quem? Se a caneta, que está fazendo esse estrago todo aí, ó, ela está proporcionando que bilionários aumentem a sua fortuna. Olha, gente, estamos caindo direto aqui a conexão e voltando. Está caindo a conexão direto e voltando. Eu não sei se nós vamos continuar, conseguir continuar com a live. Não sei se continuaremos, conseguiremos levar à frente. Está caindo muito aqui a conexão e voltando, caindo e voltando. Qualquer coisa aí você saiba que não é daqui do estúdio, é direto aí da internet mesmo, que está com esses problemas, o que é lamentável, tá certo? Mas olha para cá, quando você para pensar, quando você para analisar, quando você para ver realmente uma análise própria, Rosane, uma análise minuciosa, você percebe que tem algo que não bate. Tico e teco, nesse tipo de divisão, não combinam. Por quê? Porque se você tem uma crise instaurada por doença, significa dizer que as pessoas do seu lado vão estar morrendo verdadeiramente pela doença. Não porque apenas colocaram no relatório, mas verdadeiramente. Agora, você e todos estão sofrendo com a caneta. A caneta, ela é diferente da doença. A doença atinge alguns e a maioria sobrevive. A caneta está atingindo todo mundo.
essa caneta do sistema, a mando da ONU, essa caneta do governo, que está acabando com a gente, que está impossibilitando as pessoas de manterem a sua vida normal, não só nos dias que se passaram desde janeiro até hoje, como também manter as suas vidas normais, olha que palavra, daqui para frente. Até porque estão falando em novo normal e falando em reset. A palavra reset passou a fazer parte de um legado deixado pelo Fórum da ONU, pelo Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, e que a ONU já está adotando. A própria ONU já está falando nessa linguagem criada pelo Fórum Econômico lá de Davos. Mas isso é outro assunto. O que nós estamos discorrendo aqui agora é essa, ó. A doença não é igual para todos. Enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada para não perder o emprego ou até para comprar alimento para sua família no dia seguinte, os bilionários, olha para cá, os bilionários, eles não têm com o que se preocupar. Eles estão em outro mundo, o mundo dos privilégios e das fortunas, que seguem crescendo em meio a talvez a maior crise econômica, social e de saúde do planeta no último século. Pergunta: crise financeira? Como consegue alguém numa crise financeira aumentar a fortuna? Porque para esse não é crise financeira. Então nós devemos parar para observar, Marcelo Menezes, e perceber que eles falam um tipo de conversa para nós e a conversa para eles é outra. Mas isso não se aplica só no caso dessa crise criada pela caneta em nome de pandemia. Isso se aplica em todos os setores. Quer um exemplo? No futebol. Eles falam para nós que os jogadores, ô Rosane, estão interessados em ganhar título, em ganhar troféu, em ganhar destaque no final do ano como vencedor do campeonato. Eles falam para nós, ô Jéssica, mas Gustavo Carvalho, eles próprios, os jogadores, comissão técnica, pessoal que faz futebol, eles não querem saber de caneco, não querem saber de troféu e não querem saber de título. Eles só querem uma coisa. Então vai vendo, o pastor fala que as bênçãos de Deus vão cair na vida de quem frequenta a igreja dele, mas ele próprio não quer as bênçãos de Deus, porque o que está na visão dele é querer o dinheiro dos fiéis. Então você vai observando que em tudo é assim. Aí você pega a revista Forbes, Rosane Noronha, você pega as revistas de milionários, essas revistas estão chamando a gente de vírus, está chamando a população de doença, está dizendo que esta é a melhor oportunidade para resolver o problema do planeta, e o problema do planeta somos nós. Então, nas revistas que circulam para eles lerem, eles falam uma coisa. E nos meios de comunicações populares, eles dizem que estão querendo salvar a nossa vida. Então você veja sempre que eles têm duas histórias. Eu dei exemplo do futebol, onde eles dizem que é uma competição, mas para eles é apenas um espetáculo. Eu dei exemplo para você entender bem dessa questão envolvendo os pastores, que diz que é bênção e milagre de Deus para a sua vida. Mas para a vida deles, eles não querem bênção nem milagre de Deus, eles querem seu dinheiro. E do mesmo jeito, nas revistas Forbes e revista de ricos, eles falam, meu querido Marcos França, eles falam a verdade. Eles não contam a historinha. Eles falam a realidade do que eles pensam. Mas enquanto isso, nos meios populares, no rádio, na TV, o tempo todo, estão dizendo que eles estão aí preocupados em buscar uma solução para o problema, que eles não dizem que é caneta, dizem que é o vírus e que é a pandemia. Então, olha lá, esta doença, ela não é igual para todos. Olha aqui, enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada, cadê? Bulou sozinho aqui o negócio. Pera aí, gente. Pulou sozinho, gente. Olha lá.
A doença não é igual para todos. Enquanto a maioria da população se arrisca a não ser contaminada, para não perder o emprego ou para comprar alimento da sua família para o dia seguinte, os bilionários não têm com que se preocupar. Eles estão em outro mundo, o mundo dos privilégios e das fortunas, que seguem crescendo em meio a talvez a maior crise econômica, social e de saúde do planeta no último século. Conforme mostra a organização, desde o início das medidas de distanciamento social para combater a disseminação da doença, 8 novos bilionários surgiram na região, ou seja, 1 a cada 2 semanas. Enquanto isso, a estimativa é que 40 milhões de pessoas devem perder seus empregos e 52 milhões de pessoas vão entrar na faixa de pobreza na América Latina. O que nós estamos percebendo com isso, o que nós estamos observando, é que é uma crise seletiva. Mas não só isso. Esta crise seletiva, ela é orquestrada por uma caneta. É a bailarina, né? A chamada bailarina, a caneta, é a bailarina que faz a sua dança maléfica contra os pequenos, contra os pobres, e ao mesmo tempo em favor dos milionários. É algo extremamente difícil de compreender para quem está alienado. Mas para quem não está alienado, para quem está desperto desta realidade Illuminati, percebe muito bem que é apenas uma jogada neste xadrez em que os senhores do mundo dominam os dois lados do tabuleiro. No DVD Prepare-se, volume 17, o Rubens colocou um tabuleiro do tamanho do mundo e explicou detalhadamente por que o Rubens comparou a manipulação política, social, de comunicação, enfim, a manipulação geral da humanidade, comparado com o jogo de tabuleiro, cujo os que estão disputando são 2 braços, mas da mesma cabeça. Então cai muito bem, Juju, essa comparação, tá no DVD Prepare-se 17. Aí você entende isso aqui, ó. Agora, se a pessoa está alienada, esperando a solução para passar esse momento ruim não me canso de falar, causado pela caneta. Tu lembra a caneta azul, caneta não sei o quê? Aparecia até que era um prenúncio disso. Porque em nome da caneta, cara, os governantes estão arrasando com os pobres, estão acabando com as pessoas e deixando os milionários sorrindo à toa. Aí, na cabeça do alienado, ele não percebe nada. Mas na cabeça do desperto, a conta fecha. Aí tem a prova dos 9, você observa. Milionários que só aparecem na mídia rindo. Os homens, o dono da Ambev, apareceu aqui há pouco tempo na live, numa matéria que a gente leu, alegre, mas extremamente alegre. E a pergunta, como aquele homem podia estar tão alegre em tempo de crise? A resposta, ele mesmo disse, não há oportunidade melhor para dobrar a fortuna, senão nas crises. A melhor oportunidade, segundo ele, para que as fortunas sejam dobradas, segundo ele, é na crise. Então, aí sim percebemos por que essas pessoas estão rindo à toa.